Olá, agora vamos entrar numa nova fase, que é a fase de desenho avançado, tá? E nós vamos trabalhar esta forma aqui, este quadro, tá? Essa composição, que é de minha autoria, um quadro a óleo, aqui, Celso Machado, uma pintura a óleo que eu vou reproduzir no desenho, tá? Utilizando as três formas básicas, três formas geométricas estudadas, que será o cilindro, tá, representando aqui esse vaso, a esfera, tá, que vamos utilizar nas frutas, o cubo, que é o tampo dessa coluna grega, uma forma cúbica, e vou introduzir agora as formas orgânicas. Tá? Então, essas formas orgânicas que dão leveza ao quadro, tá? Quebra, né, a rigidez das formas geométricas, ok? Então, aí uma dica para quem vai fazer um trabalho artístico é sempre utilizar umas formas orgânicas para quebrar a rigidez das linhas geométricas. No nosso caso aqui, que estamos trabalhando com essas formas geométricas, tá bom? Então eu vou utilizar o esquema da linha do horizonte, dos pontos de fuga, tá? Para chegarmos aí nessa composição. Então vamos trabalhar hoje composição, que é o enquadramento, tá? O melhor aproveitamento desta forma, desse objeto, desse conjunto, dentro deste espaço que é o nosso quadro, o nosso cenário. Tá? Então eu vou dar algumas dicas de como traçar essas linhas. Tá? Ponto de referência, vou traçar eixo vertical, eixo horizontal. Tá? Então, eu vou imaginar aqui uma linha vertical, tá? Então, aqui eu vou imaginar uma linha vertical que vai passar nesta folha e uma linha horizontal que será a base desse vaso cilíndrico. Então, vamos lá, vou puxar aqui uma linha vertical, central e uma linha central horizontal, tá? Um pouquinho acima, mas nós corrigimos conforme o andamento do nosso trabalho. Então, como eu acharia as referências? Temos um ponto aqui mais alto, tá? Aquele pêssego. Então, temos as laterais, olha aqui, ó. Um pêssego, puxo uma linha aqui, já achei a boca do vaso. Tá? Sendo que este vaso, a parte de cima é menor que a de baixo. Então, eu vou achar este ponto aqui. Já achei aqui. Como essa é maior, eu diminuo um pouco, já puxo aqui, tá? A base do vaso. Aqui já temos o vaso, tá? Vamos partir o vaso. Vou traçar uma linha de eixo do vaso, tá? Aqui é a linha de eixo do vaso. O que eu fiz aqui? Eu joguei o eixo do vaso um pouco saindo do centro do quadro, tá? Então, temos que evitar
compor elementos muito centrais no quadro. O interessante é sempre tirar os elementos mais para um lado ou para o outro. No caso aqui eu joguei mais para o lado esquerdo. Tá, ok? Então aqui, ó. Eu tenho. Tá, aqui sairá a primeira elipse. Puxando para cá. Faço a mesma coisa deste lado. Fazer para cá. Eu estaria aqui. Então já achei os 4 pontos do vaso. Estou usando o ponto central. Já traço essa elipse. Tá? Esta linha está me guiando. Aqui, ó. Temos um outro cilindro, que é a base do vaso. Ok? Mesma coisa aqui. Então puxaremos aqui o cubo, que é o tampo da coluna. Então, vai para um ponto de fuga. Tá? Então vou arbitrar aqui um vértice. Ponto de fuga, aqui, ponto de fuga. O que acontece aqui? O ponto de fuga, ele está saindo do quadro, tá? Ele vai encontrar a linha do horizonte fora das linhas do quadro. Então, o que nós vemos aqui? Esta elipse, ela é estreita, bem estreitinha. Isso quer dizer o quê? Que ela está próxima da linha do horizonte. Tá? Se ela estivesse na linha do horizonte, ela estaria bem retinha. Como dá para ver uma pequena abertura aqui da boca, isso quer dizer que a linha do horizonte está passando um pouco acima da boca do vaso. Aqui estaria a linha do horizonte. O observador está com os olhos nesta altura, nesta direção. Aqui estaria a linha do horizonte do nosso quadro. Tá? Então, repetindo, eu sei disso por quê? Porque teremos aqui uma pequena abertura na boca do vaso. Olha aqui. Olha aqui. Uma pequena abertura na boca do vaso, dá para ver. Então, se puxarmos aqui um eixo aqui, acharemos esta elipse. Então, saio com uma borda, temos a aba da boca, ok? Então, vamos para continuidade aqui. Vértice, ponto de fuga, ok? Outro vértice, ponto de fuga, tá? Outro vértice, ponto de fuga. Então aqui temos
o tampo da coluna. Ok? Aqui, um pêssego, uma forma cilíndrica. Então, vamos lá para cima. Temos aqui um pêssego. Outro pêssego. Mais um pêssego. E último plano. Um aqui. Tá fraquinho, mas eu já vou reforçar. Temos que observar este eixo. A base do vaso, pêssego, forma esférica, ok? Podemos apagar, que mais adiante eu vou mostrar para vocês uma forma de riscar o quadro sem marcar o papel, tá? Usando um outro instrumento. Vamos às nossas formas orgânicas. Temos aqui uma flor. Um pouco diferente, mas não tem problema. Uma folha. Outra folha. Outra folha. Mais uma folha. E folhas no último plano. Temos uma folha. Uma folha aqui virada. Mais uma folha aqui. Uma flor aqui. Em seguida eu vou trabalhar o sombreamento, tá? Complementar essa fase do desenho avançado. Temos aqui mais uma flor. Vou pôr aqui um botão aqui. Pôr esse outro botão aqui. Ok? Vamos lá. Vou apagar essa linha.
foi só para demonstrar. Quando vocês estiverem mais avançados, já não precisaremos mais fazer essas linhas de trás, tá? Então, isso aqui é uma pequena abertura da boca. Ok? Forma de esfera. Tá? Olha aqui, pode-se utilizar um pincel, qualquer tipo de pincel, para limpar esse resíduo de borracha. Temos uma cintura aqui. Uma flor, folha, outra folha, flor, folha, estão observando que eu não estou seguindo completamente, tá, aquele desenho com essas formas orgânicas, porque nós sabemos como é uma flor, como é uma folha, e ela muda de lugar, muda de forma. Então, não, não, não é preciso se prender muito ao tamanho, tá? Posição da folha, porque elas são diferentes entre elas, tanto de tamanho e de cor, tá? Então, vamos puxar aqui um eixo para a coluna. Uma coluna, tá? Então temos aqui o nosso primeiro desenho, a nossa primeira composição, ok? Então a partir daqui eu vou começar o sombreado. Então o que eu vou utilizar no sombreado? Eu risquei com o lápis mais leve e agora eu vou trabalhar com este Conté Crayon, tá? Mas vocês podem trabalhar com lápis 6B ou 4B, tá? Mas de preferência usar uma tonalidade só de lápis, porque eles não se misturam, tá? As tonalidades de lápis, tá? Não se misturam, tá? Eles concorrem. Então, eu vou utilizar um pedaço de lixo, que eu farei o seguinte, olha aqui. Eu pego a tinta na lixa, tá? E com esfuminho, que é este material aqui, ó. O esfuminho é um pedaço de papel enrolado,
tá? Esse é comprado na loja. Este aqui foi feito por mim. Peguei uma folha de papel, tá? Enrolei e moldei a ponta também numa lixa, tá? A lixa também serve para... Deixei a ponta redondinha, tá? E temos aqui um esfuminho, ó. Eu ponho a tinta na lixa e com o esfuminho vou começar a fazer o sombreado, ok? Então, vou começar aqui pelo nosso vaso, tá? Por que que eu estou começando com esfuminho? Porque o esfuminho, ele não agride o papel, não marca o papel, tá? Então, você aqui, trabalhando com esfuminho, você deu a primeira tinta, você observa como ficou. Se precisar um reparo, facilmente você tira com a borracha, tá? Ao modo que se você colocar logo o lápis, ele marca o papel, dificulta. Depois, se você quiser mudar a tonalidade, tá? Ou algo desse tipo. Então, vocês vão observar aqui, eu deixei para falar agora sobre o papel. Okay? Então, eu estou utilizando um papel que imita uma tela, papel telado, ou papel tela, que ele imita a textura de um tecido, tá? Da trama de um tecido. Então, você também pode usar um papel verger. Seria este aqui, não sei se dá para ver a textura. Olha aqui, ó. Papel com a textura, ele é indicado para o desenho porque a textura agarra a tinta lápis, né? Se for o caso grafite ou conter. Então, o papel com textura, ele segura a tinta. De modo que o papel comum liso, você não consegue dar uma textura mais forte, uma tonalidade mais forte, porque o lápis desliza no papel. E o primeiro trabalho que nós fizemos, de desenho básico, usei um papel comum. Foram só linhas. Mas para esse trabalho de sombreado, o mais indicado é papel texturizado, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer todo o vaso e deixar em branco a parte da flor, tá? Porque a flor é bem clarinha. Então, quando nós olhamos esse desenho, essa composição, ela está colorida, certo? Então, nós temos que observar o quadro, tá? Essa composição, e imaginarmos as tonalidades, por exemplo. Esta cor mais fechada, esta, do pêssego, tá? Esse fundo. Então, vamos guardar a parte mais fechada de cor, preto, para essas partes mais escuras. Então, temos que trabalhar bem de leve nas áreas mais claras. Então, por isso também eu estou fazendo uso do esfuminho, tá? Porque se exagerar na cor, vai ser difícil depois tirar essa cor, tá? Então, o que nós aprendemos no cilindro? Eu vou utilizar mesmo ponto de luz usado nas aulas anteriores. A luz vindo daqui, esta área fica mais clara. Okay? Então eu estou fazendo rápido, para não tomar muito nosso tempo, tá? Quando você for fazer o seu exercício em casa, pode fazer com calma, caprichado. O detalhe
meu trabalho, ele é livre para cada artista. O artista ele pode escolher se ele quer um trabalho mais detalhado, tá? Ou menos detalhado. Tá? Vai de cada artista. Eu não vou detalhar muito, para não tomar muito tempo do vídeo, ok? Temos aqui uma folha. Esta folha é bem fechada, ó, a cor. Tem outra folha. Aqui uma outra. Esta é bem fraquinha. Podemos trabalhar até com os fuminhos, porque é uma folha de último plano. Tá? Você pode ir aqui fazer quantas folhas você quiser. Olha aqui, ó. Ok? Tem liberdade para... Mais uma folha. Esta folha aqui, ela está virada. Ok? Não farei um trabalho muito detalhado nos próximos vídeos. Eu vou selecionar alguns elementos separadamente para trabalhar individualmente um elemento ou outro, tá? Para que a gente possa fazer um trabalho minucioso para cada elemento. Então aqui, como eu tenho esse miolo da folha bem escuro, então eu vou puxar aqui bem escuro. E vou deixar a folha bem clarinha, a flor bem clarinha. Com a própria tinta que eu risquei o escuro, eu com os fuminhos, eu espalho essa tinta, olha aqui, ó. Então, não se preocupe com essa velocidade da minha pincelada, tá? Por eu já ter uma segurança e uma experiência, eu pincelo mais rápido, apesar de não ter desenhado muito ultimamente, por conta que eu trabalho mais com pintura, ok? Então, importante é a pessoa ter noção do que está sendo feito. Então, isso aqui é uma pequena faixa. Temos aqui uma folha.
exagerar aqui embaixo o escuro para saltar essa. Eu exagerei bem, ó. Ok? Da mesma forma eu farei com o fundo. Vou exagerar o fundo. Vamos fazendo o nosso desenho, tá? Para quem quer realmente ter o desenho como profissão e também para quem pretende fazer sua terapia ocupacional, tá? Uma excelente terapia, que é também um dos objetivos do nosso canal, tá? O canal se chama Ter Arte, também por buscar essa alternativa, nosso convívio social, né, de produzir alguns trabalhos manuais, né, de levar um pouco de arte para as pessoas. Então, todos podemos ter arte. Então, para quem quer ser um desenhista, um pintor, ou para quem está preocupado com isso, quer fazer sua terapia. Que nada impede também de fazer a terapia e futuramente trabalhar com arte, né? Afinal de contas, uma remuneração não é nada mal, né? O importante é que a verdade prevaleça. Então, eu fiz uma parte com bastante tinta, usando o conter, o lápis, e com o esfuminho eu espalhei a tinta, tá? Então, não reparem a velocidade da minha pincelada. A pessoa em casa pode fazer com calma, ok? Pode usar a borracha para eventuais correções, não é? Eu aqui não eu tenho muito tempo, o vídeo não ficar muito longo. Então vamos aqui a esse pêssego. Da mesma forma, joguei a tinta,
Com os fuminhos eu vou trabalhar esta tinta que eu joguei na tela, tá? O nosso quadro. Então não repare quando eu estou usando um desenho, estou falando de tinta, porque o lápis é uma tinta, tá? De uma cor só. Estamos fazendo um trabalho monocromático, mas é utilizado como uma tinta, né? Pôr mais tinta aqui. Nós já vamos nos habituando para os próximos futuros vídeos que eu trarei aqui técnicas de pintura a óleo, tá? Todas as características das tintas, das cores, tá? A familiarização com o material, como utilizar o pincel, a reação das cores, a relação entre as cores, aquele estudinho de sombra que nós já fizemos. Como a luz vem de lá, a sombra vem para cá e ela vai se esmaecendo, ela vai diminuindo aos poucos. Evitar deixar delimitações na sombra. Então, como nós estudamos na esfera, temos um escuro, deixa um claro, que é a relação dessa superfície com a fruta. Tá? Chegando aqui, a extremidade da fruta já pode ser feita com escuro. Ok? Então, esta região que vai receber mais luz. Temos aqui o pêssego. Aqui temos uma flor. Eu vou trabalhar aqui mais um pêssego. Então, o que nós podemos fazer aqui? Escurecer bem aqui. Para saltar a boca. A boca do vaso. Na verdade, esses pêssegos aqui, por eles estarem em último plano, eles se confundem com o fundo, tá? Então, tudo que fica mais distante perde o foco. Então, a nossa perspectiva também é utilizado com as cores, com as sombras, tá? E a orientação visual, neste caso aqui, se nós desfocarmos essas frutas, é uma orientação visual que isso está bem distante. Ok? Como eu vou separar um pêssego do outro? Eu farei este mais escuro que este. Este aqui também mais escuro que este. Faço uma pequena sombra desse lado.
tá? Mesma forma, esse aqui, mais escuro que esse. Aqui mais escuro que esse. Ok? Essa flor tem pequenas seções, tá? Isso tudo pode ser feito para quem está assistindo em casa. Depois fazer o exercício, repetir, né? Repetir o exercício, treinar. Então, a evolução do artista vai depender das horas de treino, ok? Para quem quer fazer terapia, não tem essa cobrança, a pessoa pode fazer uma vez ou outra, mas para quem pretende avançar na técnica, então saibam que terão que treinar muito. Agora, quem quer fazer a sua terapia, não se preocupa, né? Não tenha nenhuma pretensão. Eu vou sujar aqui de tinta, depois eu espalho com o esfuminho, que é o nome dessa ferramenta aqui, esta esfuminho, que nada mais é que um pedaço de papel enrolado, que tem a função de espalhar tinta, que também serve para riscar um desenho, tá? Se quiser fazer um desenho, olha aqui, ó, ele também serve como para lápis. Tem a vantagem de, se o risco não for satisfatório, você apaga com facilidade, olha aqui, ó. Então, também para quem está iniciando, pode usar o esfuminho como lápis, tá? Para fazer uma perspectiva, olha aqui, ó. Ele é facilmente apagado. Entendeu? Então, olha aqui, ó. Ele não marca o papel. Ele não agride o papel. Então aqui eu vou exagerar esta quina. Okay. Então, esta, como vimos na outra aula, a superfície recebe muita luz, essa é a luz mediana e esta pouca luz. Então essa aqui é a face mais escura do cubo. Exagero a quina, pois esse lado vai ser mais claro. Okay. Exagero o fundo para saltar. Eu exagero esta quina, tá? Esta quina também. Aqui embaixo tem a sombra. Pequena sombra deste lado. Trabalho com os fuminhos. Ok? Vou aumentar mais aqui, porque eu escureci muito aqui, ó. Escureci muito, então eu vou aumentar para dar uma diferença. Ok? Aqui faremos o fundo. Aqui a coluna.
Não vou me aprofundar na coluna, tá? Que seria um cilindro, então teremos o mais escuro aqui. Esta área receberia mais luz. Exageramos desse lado, vai amanhecendo até chegar neste ponto de luz. Uma maneira mais grosseira, né? Eu vou deixar para esses detalhes quando eu fizer um trabalho com um elemento específico ou um conjunto de elementos que eu vou trabalhar esta relação de sombra e luz, como destacar um elemento do outro, tá? A eleição das posições, quem é o protagonista, quem é o coadjuvante, ok? Como separar um objeto do outro com a sombra, como afastar um objeto, não é? Como inclinar um objeto com a cor. Então, nosso tempo já está bastante avançado. Eu vou parar aqui, tá? E vamos falar então um pouquinho mais sobre o material. Então, eu usei este material, este lápis, tá? Que ele é mais clarinho para riscar e este aqui para fazer o sombreado. Então, o ideal é trabalhar com sombreado todo o quadro, todo o cenário com uma tonalidade, tá? Porque as cores têm personalidade, tá? Elas se misturam até um certo ponto, como os seres humanos, tá? A pessoa aceita se misturar com outra até um certo ponto, depois não dá certo, ok? Então eu usei esta lixa para tirar Você pode também usar a caixinha de fósforo, tá? Naquela área de riscar o fósforo, aquela lixazinha, aquela parte áspera, retira a tinta do pincel ou do lápis e recolhe com os fuminhos, tá? Você pode trabalhar com os fuminhos, tá? Olha aqui como ele faz um degradê, ó. Muito mais facilidade que com o lápis, porque o lápis ele risca o papel, marca, né? Machuca o papel e depois é difícil trabalhar, mudar aquela tonalidade. Então, já passamos por essa etapa. Até.